Amém, amém. Deus abençoe. Boa tarde a todos. No precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Cláudio pela excelente palestra. E a gente nunca para de aprender, né? Estamos sempre aprendendo. Creio que esse é um segredo do sucesso. É você nunca achar que sabe tudo. Nenhum de nós sabe tudo. A pessoa que não aprende mais, ele é como aquela lagoa parada, né? Ele não recebe, não dá, ele simplesmente fica ali estagnado e vai juntar larvas, sapinho, vai ficar uma água insalubre, fétida, né? Não saudável. Mas aquela água corrente, ela está sempre se renovando, amém? Aquela fonte. Então, estar no ministério. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Aldrin, se alguém não me conhece. Creio que vocês me conhecem. A irmã Vivi, minha esposa, está ali, né? Deus abençoe. Mas só fazendo um comentário sobre a palavra, então, do pastor Cláudio. O quanto que nós aprendemos. E certamente, a tua presença aqui nessa tarde é porque você está interessado na sua família. Você está interessado no seu casamento. E você está admitindo que você pode melhorar. Você pode aprender alguma coisa. Tem casais experientes aqui. Outros talvez na fase mais nova do casamento. Outros no meio. Mas todos nós podemos aprender hoje aqui. Reconsiderar. Ajustar certas coisas. Melhorar. Amém? O objetivo é chegar, atravessar este grande mar e chegar ao porto seguro, né? Nessa embarcação, podemos dizer assim, nesse navio, nesse barco, que é o casamento, né? Vocês então saíram de algum cais e entraram nas tormentas. Tem dias de calmaria, tem dias de mar bravio, amém? Mas o marinheiro nunca pula fora, né, do barco. Ele vai e vemos, né, que há naufrágios. Há embarcações que desapareceram nos mares da vida. Mas há aquelas também que estão chegando do outro lado. Tem também aqueles que têm vencido. Amém? Têm conseguido. E os que vencem, eles não só vencem, mas eles encorajam a outros que estão vindo. Se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Se ele venceu, por que eu não posso vencer? Ah, mas o marido dele é diferente do meu, a esposa dele é diferente da minha. Como disse o pastor Cláudio aqui, a palestra do pastor Perry Green, que já dorme no Senhor. Então ele disse assim: só tem problema, ou melhor, só é perfeito o casal que você não conhece. Esse é perfeito. Você faz aquela vitrine deles assim, mas vai lá comer sal com eles. Vai lá ver o dia a dia com eles. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Vai lá para você ver. E igreja é a mesma coisa, né? Toda igreja tem suas lutas, toda igreja tem suas batalhas. E a igreja perfeita é aquela que você não conhece, né? Então, irmãos, não tem casal perfeito. Vamos começar aqui. Não existe casal perfeito. Existe um Deus perfeito na vida do casal. Assim como não existe igreja santa, existe um Deus santo na igreja. Não tem homem santo, é um Deus santo na vida do homem. Amém? Nós somos frutos da graça e da misericórdia de Deus aqui. E estamos ainda na batalha, né? Não podemos abaixar a guarda, estamos na batalha. Mas eu humildemente posso dizer que até aqui Deus tem me dado vitória. Então, se eu puder compartilhar, ajudar alguma coisa, não daquilo que eu não vivi, eu posso falar daquilo que eu vivi e que sei, amém? Que o verdadeiro casamento, ele não é uma fantasia para o público ver, ele é real.
é prazer, alegria, companheirismo a dois, todo momento. O que ele é em público, ele é lá em casa também, em todo lugar. Amém? É isso que eu quero, é isso que você quer. Um fogo pintado na parede não esquenta ninguém. Não é verdade? Tem que ser um fogo real. Então, vamos compartilhar aqui algumas palavras entrecortadas, como o Senhor nos dirigir. E eu creio que você está hoje à tarde investindo com as suas... eu deixei um serviço para estar lá no culto hoje à tarde. Eu deixei de fazer tal coisa. Tinha um churrasco, um aniversário. Você está investindo na tua família, você está investindo no teu casamento. Isso aqui é um investimento que você está fazendo. E se você tiver a humildade de deixar o Espírito Santo te ajudar, porque Tiago disse que há muitos, que ouvem, como que Tiago disse? Não sejais como aqueles que ouvem, mas não põem em prática. É semelhante ao homem que se olha no espelho e sai dali e já não se lembra mais como é a sua imagem. Então você tem que ouvir e dizer assim: eu vou ajustar algumas coisas, vou dar uma mudada em algumas coisas, porque eu não casei para viver num ringue de boxe, lutando e brigando. Amém? Eu vou conversar com a companheira, vou conversar com o meu esposo, vamos crescer juntos, vamos prosperar juntos, vamos edificar juntos e vamos envelhecer juntos, um do lado do outro. A força acaba, a beleza acaba, a juventude acaba, o pique acaba, tudo isso vai passando, o libido diminui, tudo isso. Mas o que permanece? O respeito, o voto que você fez, o respeito, a consideração. Quando eu comecei com ela, ela era novinha, eu a conheci, e hoje ela gerou filhos, envelheceu, se desgastou, filhos, lutas, finanças, problemas, acompanhando os meus próprios problemas. E então, quando vem a luta, a prova, o que eu faço? Eu troco ela como troco de carro? Ou vice-versa? Então, o profeta fala sobre isso na mensagem Levantando e Tirando da História. Os velhos lares têm se acabado. Mas foi por isso que Jesus disse: haverá fé na terra, haverá fé na terra, o Filho do Homem encontrará fé na terra, quando vier no seu dia, porque por aumentar a iniquidade o amor se esfriaria, e tem havido sim, um grande esfriamento sim, principalmente nessa era vaidosa, de mídia e de aparência. Então há muita preocupação nessa parte, e se esquecem do real, do importante, do verdadeiro. Mas graças a Deus estamos aqui nessa tarde. Estamos aqui. E eu parabenizo a iniciativa e o empenho do pastor local em provocar toda essa mobilidade aqui. Ministros viajaram, tem que fazer cancelamento, preparar, vir de longe, estudar o tema. Você está aqui, então está próprio para o Espírito Santo nos abençoar e abençoar o nosso lar. Amém? Muito bem, amados irmãos. Eu, quando vim para a mensagem, então eu conheci a irmã Vivi, nós já nos gostávamos, E aí eu fui batizado, ela morava em frente à minha casa, e eu fui batizado, não consegui fugir, foi muito forte aquele chamado. Micaías estava lá no dia que eu tomei o Espírito Santo me derrubou naquele altar, eu não vi nada. Então aí eu tomei a minha decisão, o pastor Cláudio também estava, todos jovens, todos solteiros, todos nós jovens solteiros, e então foi muito forte esse chamado, e eu era só um jovem, com 23 anos, 22, 23 anos, recém dado baixa nas Forças Armadas, onde fiquei 4 anos, e já conhecia a irmã Vivi, a família dela,
E nesse dia, quando eu cheguei dessa experiência que eu tive com Deus, eu cheguei no portão da casa dela, e ela deu um passo em minha direção, eu dei um passo para trás. Ela deu outro passo na minha direção, eu dei outro passo para trás. Ela falou: o que foi? Eu falei: agora eu sou um cristão, e eu não vou nem pegar na sua mão até nós casarmos. Aí ela começou a chorar, pensou que eu tinha ficado louco. Ela de fé católica, família católica, falou: você quer terminar comigo? Pode falar. Eu falei: eu não quero terminar com você, eu quero casar com você, eu te amo, mas nós vamos fazer certinho. Eu estava num fogo, irmão, que eu estava fanático mesmo. Não peguei nem na mão dela. Não, pode ficar aí. E a gente era só um casal de jovens sem entender nada da Bíblia. E Deus, eu estou com a Bíblia aberta diante de mim, Deus nos deu graça de ter 2 anos de um noivado, porque como nós chegamos e já éramos assim, entre aspas, namorado, então chegamos noivo, por assim dizer. Eu não tinha condição de casar, então ficamos 2 anos aqui nos cultos de jovens, e o pastor Micaías era o nosso líder de jovem, e a gente vinha no sábado para o culto, pegava ônibus, vinha junto, voltava, e tivemos um namoro pela graça de Deus, sem mancha. Deus nos deu graça, casamos, e eu sou muito feliz hoje. Tenho 4 filhos, o Samuel, o Gabriel, a Esther, a Ruth. Todos são envolvidos no trabalho do Senhor, todos são envolvidos na obra do Senhor, todos têm prazer de estar na igreja, gostam de estar na igreja, gostam de se envolver, gostam de ajudar. E eu posso dizer que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Amém? Então, conheci a irmã Vivi, ela tinha 15 anos, e eu também tinha 15 anos, quando eu conheci ela assim no bairro. Então, eu vi ela nos seus 16, nos seus 17, 18, vi ela passar por 4 gestações, os períodos de enjoo, de cansaço, desgaste, tantas coisas. E ao longo desses 20 quantos anos, irmã Vivi? É sempre as esposas que sabem, né, pastor Cláudio? Quantos anos? 20 e quantos? 22? 22 anos. 22 anos de casado, mais um tempo que a gente se conhecia, mais 22 anos que nós nos casamos. E, irmãos, nós temos lutado para não deixar o casamento acabar, porque era uma paixão. Ia comer um lanche na lanchonete, tinha que fazer um coraçãozinho no guardanapo, escrever o nome de um e do outro, fazer aquela flechinha com um coraçãozinho ali. E por que vai acabando essas coisas? Vai virando 2 sem graça dentro de casa, 2 sem gração lá. Por que acaba isso? Era uma coisa que não conseguia nem dormir, era uma febre, era um amor. Então, eu não quero ficar aí amargurado, indiferente, envelhecendo aí, ela para um canto e eu para o outro. Eu preciso dela, amém? Preciso dela. Então, quando os filhos vieram, o marido tem que ter sabedoria, porque ela deixa um pouco de dar atenção para você e dar atenção para aquela filharada, uma verdadeira mãe. E aí eu ficava vendo ela beijar aqueles nenê e não me beijava mais, não era fácil. E beijava aqueles nenê, e beija a barriguinha do nenê e levanta. E o marido fica olhando para aquilo assim, na casa dos 20 anos de casado assim. Aí sai um bebê, vem outro, meu irmão. E o marido olhando e passa talquinho neles e beija os pezinhos deles. E eles são muito fofos mesmo. A criação de filhos, tem marido que começa a ficar nervoso, ciúme dos filhos. Eu conheci homem que tinha ciúme dos seus filhos. Isso aí, a gente fala assim, as pessoas até às vezes, que cada um aqui talvez já viu isso, mas tem homem que tem ciúme dos seus filhos, E eu fui feliz de ver uma mãe carinhosa, atenciosa. Ela estava cuidando dos meus filhos, amém? Então às vezes eu fiquei muitas vezes para escanteio, mas sempre nós tivemos um cuidado de nunca criança, bebê dormindo junto com o casal. Desde pequenininho eles já tinham os bercinhos deles. A hora que dormia, vai para o teu bercinho, porque o teu leito, tua cama é um lugar sagrado, amém? Dali procede a vida, ali é o teu recanto de descanso. Então, aí está,
Tá o casal dormindo lá, aquele gurizão de 4 anos no meio de vocês dois. Que vergonha. Ai, mas eu tinha uma lá, não consigo tirar ele da cama. Isso aí é falta de postura. Lugar de bebê não é na cama do casal, não. Lugar de bebê é no berço. Amém? Porque o quarto do casal tem toda uma atmosfera. É um lugar reservado. Amém? Então, depois ali dos primeiros mesezinhos, que fica ali um bercinho, aquela coisa, já saía do quarto. Não, vai para o seu... Né? Mas nós só tínhamos um quarto, pastor. Faz uma pecinha, põe ali na sala, até você fazer. Mas veja, então todas essas coisas são importantes. O casal precisa de privacidade e precisa de tempo de qualidade juntos. O quarto do casal não é lugar de estar todo mundo entrando, todo mundo sentando na cama, todo mundo trocando figurinha ali dentro. Não, ali é um lugar reservado para eles. Pode dizer amém? Então, são cuidados que nós fomos mantendo. Agora, eu quero, pastor Oswaldo, eu quero fazer, não em caráter de pregação, mas eu queria conversar com vocês nessa tarde aqui, e aí me ajuda a cuidar meu tempo, fazendo favor, pode me avisar. Às vezes o pregador, ele olha para o relógio, mas ele nem vê a hora, ele só faz assim. Né? Às vezes a gente está na unção, você olha assim, mas você não consegue raciocinar nem que horas são. Né? Então às vezes a gente olha assim, então me ajude, amém, a cuidar essa questão aqui do tempo. Vamos ler uma escritura, não precisa ficar em pé, o pastor Cláudio já abriu com uma escritura oficial, vamos abrir em Cantares capítulo 4, versículo 12. Cantares capítulo 4, versículo 12. Se eu fosse, enquanto você está abrindo, se eu fosse colocar assim uma matemática, eu vou tentar passar aqui, de forma resumida, sobre o tema respeito, indiferença no casamento. Você é o resultado de várias coisas, você é o resultado dessas coisas. Ciúme descontrolado é insegurança de um esposo ou de uma esposa que tem falta de competência, gera-se insegurança. Existe um ciúme que é normal, quem não tem ciúme daquilo que ama, mas quando isso perde o controle, isso revela incompetência, ou do homem ou da mulher. Por que esse ciúme doentio? É porque talvez eu morro de medo que ela ou ele descubra que eu não devo agir assim, não devo ser daquela forma, e eu fico morrendo de medo. Então, mas quando você faz as coisas corretas, então você tem segurança no teu casamento. Um casamento sem segurança é um casamento frágil. É um casamento que você não sabe, até onde vocês vão? Não sei. Como assim não sei? Não pode ter essas fragilidades no casamento. Então, vamos passar por isso rapidinho. E vamos falar também sobre comunicação, silêncio por medo, muitas vezes dentro de casa. Às vezes nem medo da agressão física, mas medo, porque se abrir, vira briga. Então não pode se abrir. Sabe o que acontece? Fica um mudo dentro de casa. Mas por que você não fala? Eu já falei. E quando eu falo, aí aquilo redunda em briga. Então você tem que aprender a ouvir e não discutir. Mas quando fala, você já quer rebater, por isso que teu cônjuge, às vezes, não se abre com você. E eu já vi homens calados dentro do casamento, sofrem e não falam nada. Eu já vi mulheres sofrem e não têm coragem de falar, porque já tentaram conversar. Mas quando conversa, o homem sem instrução quer rebater, aí que ele deveria ficar quieto e escutar o que ela tem para falar. Mas é porque, aí vira o quê? Discussão. Não evolui, não consegue ter êxito. Se nós colocarmos em prática isso, se você tiver coragem de escutar o que o teu cônjuge tem desejo de te falar, sem você, mesmo que a resposta esteja na ponta da sua língua, se você tiver coragem de escutar e ficar em silêncio, você poderá fazer uma análise,
uma análise da sua vida conjugal e melhorá-la. Pode dizer amém? Então, vamos ver se nós passamos por esses tópicos e vamos ver como o Espírito Santo nos guiará. Então, aqui em Cantares capítulo 4, verso 12. Jardim fechado és tu, minha esposa. És tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Até aí. Até aí. Então, veja bem. Veja bem. Vamos dizer graças a Deus? Deus colocou Adão e expressou o seu próprio sentimento. Não é bom que o homem esteja só. Isso está revelado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque quando Paulo falou do marido e da mulher, mas disse, eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas quem é Jesus? Quem é Cristo Jesus? Cristo é o mistério de Deus revelado. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Deus estava revelando em sua criação principal o seu próprio desejo de ter uma amada esposa, que a igreja é a esposa, é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele desejou, o Messias desceu, né, para se casar com Israel, veio para os que eram seus, mas os seus rejeitaram. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, os que creram no seu nome. Quando Adão foi receber Eva, veja, a serpente tinha chegado primeiro. A igreja primitiva estava suposta, né, ali, e ela caminhou, ela se tornou a noiva, mas no final da era apostólica, lembra, pois, de onde caíste, volta, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Então ela caiu. Paulo disse, oxalá vocês me suportem na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Quero vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como o diabo enganou Eva, seja de alguma sorte os vossos sentidos corrompidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então toda a história gira em torno de um casamento. Podemos dizer amém? O plano de redenção, tudo gira em torno do casamento. Paulo parece que está fazendo um culto de casais em Efésios 5, 6, né? A gente sempre lê essa escritura, eu sempre esqueço se é 5 ou 6, mas você tem aí na Bíblia, 5? Obrigado. Então, ele está ali, a mulher, o marido ame a sua esposa, a mulher reverencie seu marido. É claro que ela também deve amar o seu esposo, mas você observe a Bíblia, reverencie o seu marido. O homem que não é respeitado pela sua esposa, esse homem, ele se torna, eu acho que, dizer assim, eu ia usar uma palavra, mas ela é um pouco forte, vou procurar outra. O homem que não é respeitado pela sua esposa, ele se torna um homem frustrado. Ele não é um homem bem-sucedido, o homem tem a necessidade de ser respeitado por sua esposa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Todos são responsáveis pela casa, os filhos, o marido, a mulher, mas a Bíblia fala a mulher sábia, porque a mulher sábia, não diz o ditado que é por trás de todo grande homem tem uma grande mulher? Eu falo sem medo de errar, que grande parte do êxito que eu tenho no meu ministério, eu devo à minha esposa. Não tenho dúvida disso, ao seu equilíbrio, amém? E a gente nunca gosta de ficar elogiando a si mesmo ou a família da gente. Mas, se eu caso com uma mulher paroleira, que fala desenfreadamente, extremamente vaidosa, não dá certo. O ministério tem problemas dessa forma. Por isso Deus seleciona a esposa de um ministro. Amém? E isso diz respeito a muito do êxito da vida deles. Então, a mulher, se ela quer ajudar seu esposo até a ir trabalhar mais animado, a vencer na vida, a não envelhecer tão rápido, ela tem que respeitar o seu esposo. Que palavra bonita que São Paulo usou, a mulher reverencie seu esposo. Amém? Isso aqui não é uma palestra machista. A Bíblia não é machista. A Bíblia tem o lugar correto do homem e da mulher
Paulo disse, por sua vez, o marido esteja disposto a morrer pela sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, também os maridos estejam prontos a morrer pela sua esposa. Então, se ele está disposto a morrer por ela, perdoa a expressão, ele não vai ser um cafajeste. Se ele está disposto a morrer por ela, ele a ama de verdade, ele a poupa. Ele não fala assim, não, ela tem que sofrer mesmo. Ele fala assim, eu prefiro eu sofrer do que ela. Eu prefiro eu suportar e passar por isso do que ela. Ela é minha pombinha, eu a amo, eu fui levantado para protegê-la, eu sou o seu marido, eu sou o homem da casa. E ela se sente segura ao lado dele. Amém? Ela sente segurança. Nós estamos num quadro muito difícil, de homens sem postura e mulheres sem postura. Mas aqui na igreja do Deus vivo, você tem aprendido como ter um lar firme, um lar sólido, um lar feliz em Cristo Jesus. Então, irmãos, então nunca se esqueça disso. A mulher sábia, ela consegue colocar seu marido na posição que ele deve estar. Quando você vê uma mulher dizendo assim, não, eu tenho que tomar frente, porque meu marido, ele é um homem sem atitude, me perdoe a expressão, meu marido é um banana. Mentira, ela que fica com essas desculpas, porque ela não consegue colocar-se a si mesma no seu lugar e ajudar o seu esposo a potencializar as qualidades que ele tem. Ela ofusca ele, ela que tem que aprender a se colocar no seu lugar. E o homem, por sua vez, porque o profeta disse, o diabo desnudou as mulheres, mas antes de fazê-lo, tirou o espinhaço dos homens. Então, é os dois, cada um na sua atitude. Não, ela nunca deve ser um tapete no qual ele chega e limpa os pés, mas ela deve ser protegida por ele, amada, cuidada por ele. E ela ajuda esse homem, a mulher ajuda o homem a ser mais homem, a se sentir mais homem. A mulher pode fazer um homem virar um frustrado, um homem de freio de mão puxado. A atitude dela, tem palavras que ela pode falar, que ela vai tornar esse homem um eunuco espiritual. Ele pode continuar fisicamente normal, mas essas palavras vão travar ele.